Arroba, o nome da pessoa é arroba Cesar Castro Sá. É o nome da pessoa. A dúvida da pessoa é função e porcentagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, já mostra que a pergunta já tem dúvida. E a pergunta é assim, estou com dúvidas naquela aula sobre função, porcentagem. Deixa a gente tirar um print agora. Então vamos a um resuminho bem interessante sobre função. Quais são as funções que podem cair no seu vestibular? Temos a função do primeiro grau, temos a função do segundo grau, temos a função exponencial, temos a função logarítmica, temos a função trigonométrica e, com muita maldade no coração, não pensando no Enem, pensando na vida, pensando no pessoa da específica, temos a função modular. Pronto. A zebra está cercada. São todas as funções que existem. O conceito de função é uma coisa meio simples, né? É algo mais ou menos assim. É como se toda função fosse representada por uma fórmula. Cada função tem a sua fórmula. E você vai atribuir valores a x, que representam o domínio dessa função. Através da fórmula, você vai fazer uma continha e ela vai calcular valores do y, o que significa dizer a imagem da função. Cada x cria um y, o que significa dizer que você vai criar pares ordenados x, y. À medida que você liga esses pontos, você vai ter o gráfico de uma função. Cada função tem um comportamento, cada função tem uma fórmula, ok? Então, domínio é o x, imagem é o y, jogou o valor no x de acordo com a fórmula, calcula o y, cria pontos, ligou, tem a função. Primeira função, preciso saber, sempre vai cair no Enem. Eu diria que se o seu HD só tiver pouquíssimo espaço, estuda do primeiro e do segundo grau, só. Toda função do primeiro grau tem uma fórmula, y igual a ax mais b. Toda! Alex, toda? Eu disse toda. B representa onde essa função corta o eixo y e A representa uma coisa chamada taxa de variação. De maneira ralé, a função do primeiro grau é uma reta, que pode ser crescente, tom sobre tom, decrescente ou constante. Beleza? Nesse exato momento aqui o A é positivo, aqui o A é negativo, aqui o A é zero. Onde ela corta o eixo y é o B, nos três casos. E o cálculo para se calcular o A é a variação do y sobre a variação do x. Funções do primeiro grau tem esse gráfico assim, ó. Y igual a 2x mais 1, por exemplo. E aí, quando você faz uma tabela, olha o que acontece com o gráfico. Quando o x é 0, o y é 1. Esse é o B, onde ele corta o eixo y. Quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 5. Perceba que os valores do y formam uma PA, uma função do primeiro grau, beleza? E o A é representado por isso, a variação do y divididos pela variação do x. 2 sobre 1 dá 2. Isso é o que representa uma função do primeiro grau. Tudo bem? Continua. Eles param, eles perguntam, vou daqui e vou falando. Fala pra galera perguntar com a hashtag 12HNerd. Quem quiser perguntar, eu tô repetindo o que ela tá falando. Quem quiser perguntar, bota aí, hashtag 12HNerd e pergunta. É isso. Vai perguntando. Se você não perguntar, eu vou falando. Aí acabou. Primeiro grau. Vou falar da função de segundo grau. Mas tem que dar o tempo para o print, porque o pessoal reclamou. Eu quero dar print. Então dá logo o teu print aí. Foi. Já foi. Vamos apagar aqui tom sobre tom. Cadê aquele paninho mágico? Porque eu gosto do paninho, não tem paninho. Vai ser assim mesmo. Tem aí, Jéssica? Jéssica Land não tem paninho. Vida que segue. Vamos falar agora. Tem uma coisa que eu estou falando aqui que já ajuda
por uma pessoa aqui que pediu função do segundo grau. Já falo para ela? Não falo não. Falo depois. Função do segundo grau é uma função. Então, a letra B. A função do segundo grau é representada por essa fórmula, y igual a x² mais bx mais c. Os 4 caras que eu preciso ter na minha mão para nunca errar nada de função. O primeiro é o A, que representa se a parábola está para cima ou para baixo. Se o A for positivo, a parábola está para cima. Se o A for negativo, a parábola está para baixo. Beleza. Segundo cara que eu preciso saber, um tal de delta. O delta tem uma relação direta com as raízes que representam onde ela corta o eixo horizontal, que nós chamaremos de eixo X. O delta é que comanda isso. Se o delta for maior que zero, aliás, o delta ele é calculado por b ao quadrado menos 4ac. O b daqui, o a daqui e o c daqui. E aí vamos aos casos. Se o delta for maior que zero, essa parábola está para cima, corta 2 vezes. Se o delta for igual a zero, pode ser para cima ou pode ser para baixo, não esqueça. Se o delta for igual a zero, ele corta uma vez. Ou para cima ou para baixo. Uma vez só. E por último, não menos importante, se o delta for menor que zero, ele não corta. A parábola fica voando. Olha como é que fica. Tudo bem? Terceiro cara que eu preciso controlar muito bem numa função do segundo grau. O C. O C representa onde essa função do segundo grau corta o eixo Y. Toda parábola corta o eixo Y. Mesmo que corte no zero, não importa. Pode ser positivo, negativo. Onde ela estiver cortando o eixo Y, ó, pode ser assim, pode cortar no zero, não importa. Esse cara é o C. Tendo ou não raízes, beleza? Quarto, não menos importante, pelo contrário, o vértice. O vértice. O vértice é o maior valor de uma parábola ou o menor valor de uma parábola. Depende se ela está desenhada para cima ou para baixo. O vértice é um ponto que tem coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. É isso que eu preciso saber. Claro que aqui nas raízes faltou um detalhe, né? Após o cálculo do delta, não esqueça que as suas raízes serão calculadas pela fórmula menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Óbvio, se elas existirem. E aí, como exemplo, vamos escrever aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Jéssica Lende, eles estão com... Ah, eu sabia! Ela de lá já grita. Conheço, Jéssica. X ao quadrado menos 6x mais 8. E agora, Jéssica? Agora foi. E aí, se a gente vai fazer uma tabelinha para ver como é que fica o gráfico, olha aqui, ó. Quando a gente bota o x valendo 0, dá 8. Quando a gente bota o x valendo 1, dá 1 mais 8 dá 9 menos 6 dá 3. Repare. 2 deu 0. 3, repare, então tem um comportamento igual da reta. Aumentou 1, diminuiu 5. Depois diminuiu 3. E aí você vai mais 1, ó lá, 3, ó. 9 mais 8, 17, menos 18. 9 mais 8, 17, menos 18, menos 1. Depois, 4, que é o último que eu vou fazer. 16 mais 8, 24, menos 24, 0. Isso significa que a partir de agora vai ocorrer uma simetria. Olha lá. O próximo vai dar 3. O próximo vai dar 8. Isso é uma característica da parábola. A partir de um determinado momento que você chega no vértice, que é esse ponto 3 menos 1, à medida que você vai atribuindo a mesma quantidade, 4, 5, 6, ele vai causando os valores simétricos. Beleza? Foi? Foi. Vai. Vai pro print? E vai já foi o print. Quando você fala vai, eu penso que já foi o print. Foi. Já foi o print. Já foi o print. E qualquer dúvida, você manda pergunta para hashtag 12 horas nerds. Eu estou aqui para responder as suas perguntas. E aí vamos para terceiro. Terceiro não tem uma, é menos, cai menos, né? É só para você lembrar que esse é o gráfico de uma função exponencial, onde o a é um número que pode ser maior do que 1 ou entre 0 e 1. O a sempre é maior que 0 e não é 1. É o que caracteriza uma função exponencial.
É uma curva. Como exemplo, y é igual a 2 elevado a x. Quando você atribui valores, repare, o a é 2. Quando você chuta valores x e y, olha lá. X valendo 0 dá 1. X valendo 1 dá 2. X valendo 2 dá 4. E ele vai, ó. Ele vai se tornar uma curva, né? 1, 2, 4. Percebeu? Quando você atribui um valor negativo, menos 1 dá meio. E por mais que você queira, nunca esse valor, nunca esse gráfico toca o eixo x. Ele não vai ter raízes, essa função, tá? Essa aqui não tem. Beleza? Alex, e se esse valor tiver entre 0 e 1, porque você disse que tem dois casos, que tal esse meio elevado a x? Também é uma curva. Uma curva que é representada assim, ó. Como é que você descobre isso? Chutando valores. X, y. 0 dá meio. 0 dá 1. 1 dá meio. 2 dá 1/4. Olha o perigo. Menos 1 dá 2. Então é uma curva que nunca toca o eixo. Esse é o gráfico de uma função exponencial. Uma muito parecida com ela é a função logarítmica. Y é igual a log de x. E aí estamos pressupondo que você tenha já aquele conhecimentozinho de log. Vou botar log de x na base 2 para facilitar a sua vida. À medida que você vai chutar valores para x, olha o que acontece. Por log existir, não se esqueça que o número que você vai chutar tem que ser maior que 0. Sempre. Não existe log de número negativo, né? Essa é a condição para esse número existir. E aí você começa. Log de 1 dá 0. Log de 2 na base 2 dá 1. Log de 4 dá 2. Log de meio dá menos 1. E aí quando você desenha o seu gráfico, olha como é que ele fica. Uma curva. Uma curva que sempre cresce, né? Mas aqui é 1, olha lá. E à medida que você vai chutando valores entre 0 e 1, ele nunca toca o eixo y. Esse é o gráfico de uma função logarítmica. Que da mesma maneira daqui da exponencial, essa base, né, que pode ser maior que 1 ou entre 0 e 1, ela também pode ser representada, um outro exemplo, log de x na base meio. Vai dar de novo uma curva, só que qual é a característica? Quando x é x e y. Sempre a tabelinha, se você tiver perdido, você chuta valores. Olha lá. Quando você bota 1/4 dá 2. Quando você bota meio, vou botar assim, 1/4 dá 2. Meio dá 1. 1 dá 0. E quando você tenta ligar esses valores, olha lá, 1 dá 0. 1/4 dá 2, ela faz isso, ó. Nunca toca o eixo y. Esse é o gráfico da função logarítmica. Falta só uma. Vai, Jéssica! Só falta uma. Foi. Já foi. Eu adoro que ela faz. Ela faz uma conta, parece realmente que ela está... Vai! E o último gráfico, perigoso, gráfico de uma função trigonométrica, que apesar de existirem 5 funções, né? 6, perdão. Pode ser a senoide, pode ser a cossenoide, pode ser a tangentoide, pode ser a secante, pode ser a cossecante, pode ser a cotangente. Se concentrem somente nesses, seno e cosseno. Inclusive, basta um só. Se você sabe um, você sabe o outro. A diferença é que agora o número que você chuta aqui, quem você coloca na tabela para o x, não é um número, é um ângulo, né? Então a gente bota 0, a gente bota 90 graus, 180, 270 e 360, que é quando ele completa uma volta. E quando a gente faz o gráfico, por exemplo, vamos começar com um bem fuleiro, o gráfico de uma função seno e atribuir esses valores, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1, seno de 360 é 0. Sua tabela fica assim, ó. 0 com 0. 90, que a gente vai marcar agora π sub 2, dá 1. Olha que maravilha. 180 voltou a dar 0. 270 virou menos 1. E 360 virou 0. Agora liga!
Olha os pontinhos. Olha o que vai dar, senhor. Dá senoide. Dá uma curva. Essa é a senoide. Ela é diferente de todas as funções porque ela é periódica. Ela é repetitiva. As outras não repetem. Ok? Olha. Isso é uma função senoide. A cossenoide é muito parecida. A cossenoide é escrita y igual a cosseno. E à medida que você chuta valores, 0 dá 1, 90 dá 0, 180 dá menos 1, 270 dá 0, 360 dá 1. E aí, quando você vai desenhar seu gráfico, olha o que acontece com a cossenoide. Aí você fala, pô, Alex, você falou que era igual, e é. A cossenoide é igual a senoide. Você só andou 90 graus. Se você botar o eixo aqui, ó, a seno vira cosseno. Beleza? Ela varia de 1 a menos 1. Tem até uma pergunta que foi feita aí, eu vou dizer não. Tem alguns casos que isso vai variar. E esses são todas as funções que podem cair. Alex, você falou modular? Até falei. Mas eu vou falar mais dela na específica. A modular simplesmente pega tudo que é negativo e manda pra cima. Show?